A movimentação no Senado Federal começou de manhã cedo. Os senadores da base tinham pressa para aprovar a medida provisória que reestrutura o governo Lula, porque ela iria perder a validade horas depois. No início da tarde, o painel indicou o placar favorável ao governo, 51 votos contra 19. O relator, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, manteve o texto aprovado pelos deputados no fim da noite de ontem. Sem alterações, a medida vai à sanção presidencial. Se na Câmara o governo federal precisou de muita articulação e só conseguiu votos suficientes horas antes da votação, no Senado a situação é mais confortável. Entre os senadores, a base do governo é mais forte e o placar já estava decidido antes mesmo da votação na Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a medida provisória porque, segundo ele, o texto faz parte do conjunto de ações que elegeram Lula. Então, vamos adiantar para ela poder ser apreciada o mais rapidamente possível, porque assim como o Bolsa Família, assim como o Auxílio Gás, assim como a reestruturação dos ministérios, um programa social de moradias é muito importante para o Brasil e o Senado tem consciência dessa importância e ninguém vai deixar de aprovar uma matéria que é de interesse do Brasil. O texto mantém os 37 ministérios do governo Lula, mas gerou descontentamento das ministras Marina Silva e Sônia Guajajara, porque as alterações feitas pelos parlamentares realocaram funções e deixaram os ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas esvaziados. O texto aprovado também excluiu o trecho que estipula a extinção da FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde. Na Câmara, o placar de 337 votos favoráveis só foi conquistado depois que o governo liberou emendas parlamentares de quase 2 bilhões de reais. Também houve negociações durante todo o dia. Ao fim da votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a criticar as articulações do governo. É importante que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. É importante que o governo tenha consciência disso e que trabalhe para consolidar a sua base, porque matérias importantes virão, como, por exemplo, o CAF e a reforma tributária. Em evento no Ministério das Relações Exteriores, o presidente Lula ponderou as críticas. É preciso compreender a natureza da política. A política não é uma ciência exata, sabe, como 2 mais 2. A ciência, ela muda de acordo com a discussão, ela muda de acordo com, sabe, o comportamento dos partidos políticos. E foi isso que aconteceu ontem. Nós conseguimos aprovar a organização do governo com muito mais votos do que a gente esperava. E será assim em outras votações, porque nós, nesse governo, respeitamos o Congresso Nacional e achamos que o Congresso Nacional não pode ser submisso ao governo. Ele não tem obrigação de aprovar o que eu quero. Bom, foi uma vitória para o governo federal, mas de longe ela não deve ser comemorada, porque como a gente vem acompanhando desde o início da semana, a base aliada do governo no Congresso ainda é muito frágil e o governo teve que sambar bastante para aprovar essa medida provisória lá na Câmara dos Deputados ontem. Por causa dessas rusgas com Arthur Lira e também por causa dessas articulações de tanto ceder, nos bastidores, uma outra conversa aqui no Palácio do Planalto é que alguns aliados a Lula já estariam aconselhando a ele a fazer uma espécie de reforma ministerial. Agora há pouco, também no Ministério das Relações Exteriores, o presidente Lula descartou essa hipótese e também negou que Arthur Lira teria pedido ministérios importantes como saúde e educação para facilitar a aprovação da medida provisória da reestruturação dos ministérios. O fato é que o governo federal já entendeu que precisa sim de uma articulação mais forte, até porque alguns dos parlamentares que fazem parte de partidos que têm cargos no governo votaram contra a medida. E é exatamente por isso que Lira mandou Lula cobrar fidelidade dos partidos da base de apoio. A gente segue acompanhando porque ainda tem muita votação importante do governo daqui para frente. O governo precisa melhorar essa articulação, viu? Verdade. Uma base de apoio que ainda está rachada, né? E uma votação que custou 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas parlamentares que foram distribuídas antes dessa votação. Então não se considera sequer uma vitória. Uma vitória muito sofrida, muito enxuta.
Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui.